Para você que está nos acompanhando, o Repórter MT recebe a vereadora Maísa Leão, que assumiu a vaga do tenente-coronel Pacola na Câmara Municipal de Cuiabá, cassado por quebra de decoro parlamentar. Pacola é autor dos disparos que mataram o agente socioeducativo Alexandre Miyagawa em junho. Apresentando aqui então a nossa convidada, Maísa Leão, cuiabana, 42 anos, casada, 2 filhos, empresária e educadora digital. Em 2020, ela concorreu às eleições para a vereadora de Cuiabá. A campanha teve grande impacto nas redes sociais, inclusive com 1.520 votos, o que lhe rendeu a primeira suplência. Por isso, agora, ela assume o mandato. Maísa Leão, muito obrigado por você estar aqui no Repórter MT e parabéns. Eu acho que isso é consequência de uma eleição muito expressiva, 1.500 votos em 2020, garantindo a primeira suplência, agora você podendo dar a sua contribuição. Você que no ano passado já ficou por 60 dias como vereadora, teve uma experiência, e aí, está convicta de que é isso mesmo? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui hoje com muito prazer. É sempre muito importante a gente falar de política, né? A gente vinha falando aqui nos bastidores como a população precisa conversar mais sobre política. Então, desde o momento que me tornei primeira suplente, eu estava pronta a assumir. Então, estou aqui para fazer o meu trabalho. Talvez aí nas primeiras entrevistas, né, acaba sendo que inevitável colocar o nome do Pacola, mas eu queria que você explicasse a sua situação, porque talvez você não precisaria ter assumido essa vaga agora, né, o Diego Guimarães foi eleito deputado, aí você já teria essa vaga, mas você decidiu, por agora, como abriu essa vaga, já assumir. Explica pra gente um pouquinho essa sua decisão nesse momento. Então, o que acontece é que eu respondo a essa população que me deu os 1.520 votos e me tornou primeira suplente. Quando o Diego abriu agora para concorrer a deputado, eu também estava concorrendo no pleito. Então, eu abri mão de assumir e o Felipe Corrêa, segundo suplente, assumiu. Ele está lá na Câmara hoje, assumindo. Surge, então, a eleição. Diego é eleito, eu sou alçada a vereadora já consagrada, assumiria em fevereiro, assim que ele fosse para a Assembleia. Mas, no meio de tudo isso, temos a cassação do Pacola. Eu não achei de bom tom com as pessoas que votaram em mim refutar novamente, dando novamente uma explicação de que nesse momento essa vaga não é do jeito que eu gostaria. Acho que isso não seria respeitoso com quem votou em mim. Então, eu assumo uma vaga conturbada, que é a vaga que me foi dada. Eu, como primeira suplente, sempre serei chamada a essas cadeiras. Fui chamada, entrei na política para trabalhar, estou trabalhando. O Pacola pode, inclusive, recorrer e voltar ao cargo, e se ele fizer isso, ele volta ao cargo, eu recuo, e lá em fevereiro eu assumo a vaga oficial, que é a vaga do Diego Guimarães, que esse sim foi eleito. A única coisa que eu posso dizer como mulher, como cidadã, como mãe, é que eu sinto muito a mãe do Alexandre, que perdeu o seu filho, e esse sim não tem chance de defesa. A vida dele foi ceifada, e quem vai dizer se Pacola é inocente ou culpado é a justiça. Então a gente precisa trabalhar com serenidade, com responsabilidade, ter muito cuidado com o que fala, e é um momento em que o meu cuidado vai ser triplicado, né? Que inclusive vocês são colegas de partido, né? Sim. Você chegou a conversar com o Pacola após assumir a vaga? Chegou a trocar algum telefonema com ele, conversar pessoalmente? Como é que foi? Liguei para ele, porque ele foi cassado no dia 5 ou 6, se não me engano. Fiquei até no dia 10, que foi segunda-feira, inerte. No dia 10 eu liguei para ele porque eu precisava entrar no gabinete e ele precisava fazer a retirada das coisas dele, coisas que são comuns. Ele me pediu: Maísa, você pode absorver minha equipe? Eu falei: olha, Pacola, a equipe ela é exonerada automaticamente quando um vereador é cassado. Mas o que eu procurei fazer? Eu olhei dentro da equipe dele as pessoas que pudessem ter afinidade com o meu tipo de trabalho, absorvi bastante gente, ele tinha 9 pessoas, eu absorvi 4, absorvi inclusive o chefe de gabinete dele, não mudando tanto assim a estrutura. E também respeitando
o mobiliário, tem mobiliário que é do vereador, tem mobiliário que é da casa. Fiz algumas modificações, eu não podia entrar num gabinete onde estava escrito Pacola, onde estava a foto dele, onde estavam os símbolos que ele usava, então foram retirados alguns adesivos, mas nada muito substancial. Caso ele volte, o retorno dele é tranquilo. Caso ele não volte, eu estou trabalhando com excelência, que é o que a população precisa. E o que te levou para a política? O que fez a Maísa Leão sair daquele mundo de influenciadora digital, de empresária e querer dar a sua contribuição? Porque às vezes é mais fácil a gente se preocupar só com a gente do que ficar se dedicando, né, a cuidar de uma cidade como Cuiabá. Então, na verdade, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu sempre fui uma pessoa engajada politicamente, achava que ser uma cidadã engajada era o suficiente. Na família não tem, né? Seus pais são médicos, Meus pais são médicos, são concursados da UFMT, hoje aposentados. Meu pai ainda dá aula na Unic. A minha mãe foi candidata a vereadora. Mas há 18 anos atrás, uma única candidatura, uma única filiação partidária, foi uma experiência... pelo trabalho dela com o SUS, na época convidaram ela foi secretária de saúde durante 6 meses do governo Blairo Maggi, então ela teve aquela única experiência isolada. Para nós, a gente confessa que na época a família inteira falou, não vamos mexer com isso, política, que coisa terrível, tem que ter muito dinheiro para entrar em campanha, e a gente achou que isso nunca mais ia acontecer. 18 anos depois, eu estava bem feliz vivendo a minha vida, como você disse, um pouco incomodada com as vulnerabilidades da nossa população, então eu sempre fui muito atuante em associações. Então, eu sempre trabalhei, hoje eu sou diretora de uma associação que trabalha com pacientes oncológicos, a APOC, trabalho também como voluntária em outras associações, e o entrave político, ele sempre acontecia. Aquilo incomodava muito porque a gente sentia uma falta de representatividade, mas até aí tudo bem, vamos bater a porta lá da Assembleia, lá da Câmara de Vereadores, achar alguém que apoie. Em 2019, eu fui convidada para fazer um curso chamado Protagonize, criado pelo Felipe Velaton, que então era vereador e que eu não conhecia. Fiz o curso e eu sou danada, eu adoro curso. Aí foi picada pelo bichinho da política. Pelo bichinho da política, percebi que era possível, vendo histórias de políticos de outras cidades que não eram pessoas abonadas, que poderiam fazer campanhas de milhões. Principalmente o mercado digital, que você é especialista, né? Ele permite isso, né? A gente vê o Nicolas lá em Belo Horizonte, né? Sim. O deputado federal mais eleito do Brasil. Ele foi o deputado federal mais votado do Brasil e ele tinha sido... Mais eleito não, mais votado do Brasil. Mas muito bem eleito, né? Muito bem eleito, super eleito. E ele tinha sido... eu quis dizer o mais votado do Brasil. Ele tinha sido um vereador muito bem votado e fruto do trabalho das redes sociais. Então, assim, a rede social me deu uma segurança, né? As pessoas me conhecerem, mas o que mais me deu segurança foi participar do Protagonize, depois participar do Renova BR, que é uma escola de política. Sim. 12 mil pessoas se inscreveram, 250 apenas passaram no processo seletivo, eu passei, estive junto com Gisela, Marquiane, Natasha Slesarenko e o Aécio Rodrigues. Então, nós fomos 5 mato-grossenses que passaram nesse processo. Então, estudar política, entender que é possível assumir um cargo mesmo sem ter um padrinho político, mesmo sem ter uma grande verba, mesmo sem estar na máquina. Isso me impulsionou a ter coragem de me colocar no pleito. Então, há 2 anos eu ingressei nesse universo e pretendo por aqui continuar. Eu acho que é legal você colocar isso porque mostra que você se preparou. Sim. É claro que a vida de um político ela não é feita por 2 ou 3, 4 cursos que você faça, mas é uma história. Mas só de você se propor a fazer um curso para aprender sobre política, para aprender sobre cidadania, sobre valores, sobre ética, eu acho que isso mostra que as pessoas que estão entrando hoje na política, pelo menos em grande parte dessa renovação que a gente teve, de novos candidatos que se elegeram, mostra que existe um perfil diferente, né? Não é aquela pessoa que tem só uma liderança de bairro, que tem só uma liderança carismática em relação à população, que vai lá, olha, você é carismático, vai lá se elege, ou você é engraçado, ou você chama atenção, vai lá e se elege, ou se candidata para se eleger, né?
Na verdade, isso mostra que as pessoas estão se preparando, né? Estão entrando e levando a política com mais seriedade, pelo menos do meu ponto de vista. Com certeza, eu vejo que há novos políticos que eu admiro, e essa palavra político e admiração não eram palavras que costumam andar na mesma frase, então a gente precisa mudar. Tem muita gente que fala pra mim, político não presta, político é tudo bandido, entra lá e vai mudar. Então, assim, se você confiar nesse mantra, deixa tudo como está. E se tudo como está não te representa, é hora de você começar a mudar o seu olhar. E se você não se posiciona, você vai ser governado por quem se posiciona. Então não tem escolha. Né? Ou você entra, ou você vai ser governado por quem vai entrar. Agora, dentro das suas pautas, Maísa, o que a população pode esperar? A gente sabe que você defende muito a causa da mulher, né? Tem até um projeto que você defende, que é a garantia de creche para os filhos de mulheres que sofrem algum tipo de violência, seja sexual, moral, patrimonial, afetiva. Fala um pouquinho sobre as ideias que a população pode esperar que a Maísa vai defender. Eu tenho esse voluntariado que faz muito parte da minha vida, né? Então, eu sou voluntária da ONG Lírios, que existe há 9 anos, e já atendeu mais de 13 mil crianças e mulheres vítimas de violência. Eu faço parte de um movimento chamado Movimento Conecta. Esse é um movimento que luta pela erradicação da violência contra crianças e mulheres. Nós palestramos em escolas do estado todo, porque a gente acredita que a educação é uma forma de transformação dessa nossa sociedade que muitas vezes a violência ela tá tão enraizada que a pessoa sofre e nem sabe que sofre. Então essa é uma pauta que veio para mim de forma natural porque eu faço parte já desse processo. Eu sou mãe de uma criança autista, meu filho caçula é autista, me tornei voluntária da AMAND, da Associação dos Amigos dos Autistas, Neurodiversos e Pessoas com Doenças Raras. Então, hoje, a minha luta é para que essas crianças tenham terapia. Nós vivemos numa capital com mais de 600 mil habitantes e nós não temos um centro de terapia para as crianças com neurodiversidades, autistas, com paralisia cerebral. A gente precisa ter. Então, trabalhar por esse lado da saúde, a educação inclusiva também, que é apenas um sonho. Temos uma lei de 2012, Berenice Piana. Essa lei, nós estamos em 2022, até hoje ela é uma novidade. Então, a gente precisa colocar essa lei para funcionar. E temos também o trabalho da APOC, né, de uma associação que eu fundei, que eu sou cofundadora, que é uma associação de apoio a pacientes oncológicos, e a gente sabe hoje que é um problema no nosso estado de Mato Grosso. Nós centralizamos o atendimento da saúde de alta complexidade na Baixada Cuiabana. Isso não é bom para a Baixada, porque sobrecarrega, isso não é bom para o restante do estado, que tem que ficar em estradas, ainda mais um estado com dimensões continentais, exatamente. Né? Então, muito grande Mato Grosso. A luta é muito grande, é uma luta da qual eu posso falar com propriedade, porque eu vivo no voluntariado e agora terei a oportunidade de viver na caneta. Pois é. E como consegue tanto tempo para voluntariado, trabalho? Eu achei isso é muito vocação, né, Maísa? É o que te movimenta, o que te motiva? É missão de vida. É missão de vida. A gente fala assim que quando você vai chamar alguém para entrar na sua associação ou no seu grupo de voluntariado, você tem que descobrir se essa pessoa é ocupada. Se ela for uma pessoa que tem bastante tempo sobrando, não vai dar certo. Porque a gente tem a ideia, né? Eu já ouvi, tipo assim, você está desempregado, pô, vai fazer alguma coisa, vai fazer um serviço voluntário. Não vai dar certo. Não é. E eu acho que é mais ou menos aquele ditado, quem quer faz chover? Sim. Mais ou menos isso, né? Sim. É uma questão de prioridades e depois que você começa a fazer, e que eu falo que não tem como desver a dor. Então, depois que eu conheci a dor, eu não consigo voltar para a minha vida pregressa e fingir que essas pessoas não sofrem e não existem. Exatamente. Bom, mas tem também a Semana Municipal Quebrando o Silêncio, né? Já tá em vigor ou ainda é um projeto? Esses projetos, tanto da creche quanto da semana, são projetos que eu já consegui aprovar. Nos meus 60 dias, eu apresentei 12 projetos de lei, aprovei 7 e um 8º projeto foi aprovado depois que eu já tinha saído. Mas ainda não foi sancionado? Já foi sancionado, já são lei. A gente precisa ver acontecer agora em 2023. Todos esses projetos precisam acontecer e eu estarei lá para fiscalizar. Por que ainda não aconteceu? Explica para ele. Porque essa Semana Quebrando o Silêncio é muito importante, porque ela vai priorizar ações voltadas para a Lei Maria da Penha, né? Para combater a violência doméstica. A gente sabe que o silêncio é uma coisa que prejudica muito,
porque a mulher ela tem várias inseguranças, né? Você que vive isso pode até explicar melhor sobre as inseguranças que as mulheres vivem por conta do medo, né? Da falta de apoio, do descrédito também, né? Com certeza. Tem um tempo, né, quando você aprova um projeto, então a gente passou por todos os trâmites e agora tem um tempo de ajuste para a gestão municipal executar. Então, no ano de 2023, esses projetos precisam começar a serem executados. Eu estou à disposição até para ajudar nessa execução, porque já são lei. E por que eu propus essa semana de Quebrando o Silêncio? Porque muitas vezes é isso que você falou. A mulher, ela não tem uma rede de apoio que a permita quebrar esse silêncio. Muitas vezes essa mulher, ela é agredida por aquele que seria o detentor do seu amor, é a pessoa que convive com ela na mesma casa e que sustenta essa mulher. Então essa mulher, ela não sai de casa porque ela tem medo dos filhos passarem fome, ela não sai de casa porque ela não tem um plano de saída de casa. Nós não temos ainda a Casa da Mulher Brasileira em Cuiabá. Essa é uma realidade, foi anunciada, teremos a Casa da Mulher Brasileira em Cuiabá, inclusive foi muito festejado pela prefeitura, mas ela não existe. Ela foi festejada, mas ela não existe. Então, como é que eu digo para uma mulher periférica, que não tem como sustentar seus filhos, saia de perto do seu agressor? Ela vai levar essas crianças para a rua, ela vai perder essas crianças, o Conselho Tutelar vai falar onde você vai levar seus filhos. Então, essa mulher fica no ciclo de violência por não ter apoio psicossocial, por não ter apoio financeiro, por não ter nem a oportunidade de quebrar o silêncio e falar com pessoas especializadas que vão acolhê-la para ela criar um processo de saída desse relacionamento. Porque não é simplesmente sair do relacionamento, né? Você tem que criar condições e ter condições de sair do relacionamento, né? É muito fácil olhando de fora para assim, sai, vai viver a tua vida, mas para onde e como, né? Exatamente. Esse que é o grande desafio. E dentre essas propostas que você tem apresentado, tem mais uma que é abrir o legislativo para a população, fazer com que a população participe mais. Como é que seria abrir as portas da Câmara Municipal de Cuiabá para que as pessoas possam acessar aquele espaço, ter acesso ao vereador, apresentar as demandas, porque ouvir também é um exercício muito importante da política, né? Sim, ouvir é um exercício extremamente importante. As pessoas têm medo de entrar na Câmara de Vereadores. Eu vejo que eu convido muitas vezes, vamos lá, aí você chega, você tem catracas, ok, a gente precisa ter por uma questão de segurança, né? Tudo certo, mas existe ainda aquela visão de que o político é uma celebridade, né? O político é uma autoridade, ele é distante. Então, o meu papel, quando eu entreguei currículo para pedir voto, é conscientizar a população de que se eu estou entregando currículo, eu vou ser sua funcionária. A partir do momento que eu sou sua funcionária, eu preciso que você, enquanto meu chefe, sente comigo, me diga suas demandas, se sinta à vontade para me dar metas e para ver se eu estou cumprindo as metas. Então, abrir a Câmara de Vereadores, trazer a população, fazer eventos, participar junto com o Executivo de projetos propositivos. Eu levei a lei do Quebrando o Silêncio e me coloquei à disposição da Sala da Mulher, à disposição da Secretaria da Mulher para execução. Acho que esse é um grande papel do vereador. Não só o papel de fiscalizar, legislar, apontar e não fazer a solução acontecer. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa levar a Câmara para fora e trazer a população para dentro. E aquela pecha de Casa dos Horrores que a gente vê tanto ser repetida, ela vai acabar a partir do momento que o trabalho for sério, for disponível e for transparente. E eu acho que a visão da população também tem que ser quebrado um pouco esse paradigma, esse preconceito, porque se a gente sempre olhar com preconceito para a classe política, a gente nunca vai se aproximar dela, nunca vai propor uma mudança e as coisas vão continuar como estão, né? Então, acho que essa abertura de espaço, mas também não pode ficar só no discurso, né? Sim, não estou falando agora necessariamente para você, mas sim, porque assim, durante campanha, durante as manifestações públicas... A coisa que eu mais escuto é assim, político só vem aqui de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, e é verdade. Por isso que a gente tem que abrir a casa, e por isso que a gente tem que fazer projeto e ir pra rua. Vereador, deputado, não tem que ficar em gabinete, tem que ir pra rua.
tem que fiscalizar, tem que ouvir, eu fiz o convite, né? Eu fui de ônibus para Várzea Grande, foi um convite de uma eleitora minha, levamos 3h30 para chegar, esse é um destino que ela faz todos os dias, ela leva 7 horas para ir trabalhar e voltar. Então, assim, hoje a gente tem a 711, por exemplo, que é uma linha que leva do centro ao Pedra 90. É importante que os vereadores entrem no 711 e descubram que leva-se 3 horas para sair do centro de Cuiabá até o Pedra 90 em ônibus quebrados, caóticos e lotados. Isso não é dignidade para a população. Sim. E o vereador tem que ser visto ali, não só em campanha, mas sempre. Acho que é propor uma mudança de fato, né? E não tem como você mudar as coisas sem conhecê-las, né? E você só conhece estando lá. Mas eu tô vendo que você está bem ousada, viu, Maísa? Porque tem uma outra ideia sua aqui, que é quebrar essa divisão entre oposição e base governista dentro da Câmara Municipal. Como fazer isso? Porque eu, olhando do lado de fora, quando o debate ele se prende à ideologia, a um posicionamento partidário, eu acho que ele se perde muito, porque você deixa de analisar com objetividade Sim. aquele assunto Sim. e passa a analisar aquele assunto com interesses ou defendendo interesses. Como que você vai conseguir quebrar aí essa trágica história do comportamento político? Eu tive esse desafio quando eu entrei na Câmara. Muita gente falou, você não vai aprovar nada. Você entra como oposição, você vai apresentar e simplesmente a base vai negar. Então, nos 60 dias iniciais que eu tive a oportunidade de estar lá, diálogo. Sentei com cada um dos vereadores, independente de ser base ou de ser oposição, e levava os projetos. Olha, vereador, esse é o projeto que eu vou apresentar, ele é de interesse desta parcela da população, ele vai trazer tais benefícios, ele tem constitucionalidade. Quando um vereador falava para mim assim, olha, eu não vou conseguir aprovar o seu projeto, eu falava, por que você não vai conseguir? Vamos conversar? Vamos tentar chegar num denominador comum? E eles falam assim, você foi vindo de mansinho e foi conseguindo aprovar seus projetos. Mas, na verdade, o debate, a discussão propositiva é importante. Não é porque a gente vê ali muitas vezes eles se matando, aí depois eles vão pro cafezinho e começam a rir e falar de Vasco e Flamengo. Né? Mas na teatro, né? Mas na hora de aprovar o projeto, não aprova porque veio do vereador X ou do vereador mesmo Y. sendo algo interessante, né? Exatamente. Então, isso e precisa tem uma outra acabar. coisa também, tem muito vereador aí, ou político, de uma forma geral, que não aprova projeto porque é um projeto muito bom. Sim. Que daí, se ele aprovar, ele vai dar visibilidade para aquele candidato, para aquele vereador que apresentou o projeto. E aí são muito muitas raso, vaidades, né? É muito né? raso, Então, uma vaidade muito e rasa. também vai né? daquele que propôs, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu quero fazer uma emenda. Permita que o seu colega faça uma emenda e aí o projeto vai acabar se tornando um projeto de mais de uma pessoa. Então, se for necessário que para aprovar um projeto ele tenha 4 ou 5 autores, ótimo. Bom, você também é uma incentivadora do empreendedorismo, né? Tem algum projeto, alguma ideia para tentar levar as suas ações para leis municipais que incentivem Sim, o empreendedorismo inclusive eu de mulheres? tenho um projeto aprovado, que é o projeto de diretrizes da mulher empreendedora. Então, esse projeto de diretrizes e incentivo à mulher empreendedora, ele é um projeto que eu apresentei no sentido de colocar um calendário para a prefeitura e impor que parte da verba que vai para a Secretaria da Mulher seja destinada à capacitação dessas mulheres. O projeto foi aprovado, ele já está entrando em vigor e é aquilo que eu te falei, agora eu quero sentar junto. Atualmente a secretária da Mulher, Celia Almeida, é uma pessoa que eu tenho um excelente relacionamento. Já vi na LOA quanto é a verba da secretaria, quero sentar com ela, quero saber quais serão os projetos e contribuir da forma que eu puder. Para a gente fechar, então, tirar você de polêmica aqui, o que você espera para o segundo turno das eleições presidenciais? Você quer me tirar de polêmica? O Bolsonaro vai assumir de que lado tá? Vai deixar na maciota? Conta para nós, Maísa. Olha, eu gostaria que do resultado dessa eleição a gente saísse mais maduro, mas eu acho que eu sou muito utópica, né? É difícil. Para Mato Grosso, Bolsonaro está na frente, Sim. Mas no Brasil, principalmente, né, teve toda aquela história do Nordeste, o Nordeste está elegendo Lula, e eles estão pau a pau ali. O que eu penso hoje nós temos um congresso mais da direita. Então, o que eu penso enquanto nação?
se o Lula vencer, que esse Congresso mais à direita faça um belo trabalho de combate à corrupção e consiga realmente, de fato, trazer à tona aquilo que precisa ser levado à tona, mas não engesse, como você falou, com maturidade, porque o Brasil precisa avançar. E a mesma coisa se o Bolsonaro vencer. Se o Bolsonaro vencer, ele tem a base, né? Ele está com o Congresso nas mãos dele. Que não seja um Congresso libertinoso, de festa. O Brasil não está em festa. A gente está vivendo num país em crise, independente daquele que se eleger. Nós viveremos uma crise e a gente precisa de congressistas responsáveis. Quanto a me posicionar, meu eleitorado é um eleitorado extremamente junto e misturado, que votou em mim junto e misturado. E em respeito a ambas as partes, quem me conhece sabe em que lado eu vou votar, mas eu não vou me posicionar em respeito a essas pessoas. Então, em respeito à nossa primeira entrevista, eu não vou também bancar um inconveniente, não, e ficar te apertando aqui. Eu vou te agradecer, Maísa, pela sua... Porque essa resposta a gente tem que respeitar, né? Eu tenho o direito de perguntar e você tem o direito de responder. Com certeza. Agora, ficar criando um embate, forçando a barra, também não acho que é educado da minha parte fazer isso. Maísa, vou te dar então um presente aqui do grupo André Mitchells, Conexão Poder, Repórter MT, G5 também. Agora que eu me toquei, você sabe qual que é a minha hashtag da camiseta que toda a minha equipe usou? Conexão é poder. Conexão é poder? Olha aí. Porque eu trabalho, o meu curso se chama Conexão Digital. E eu acredito que a conexão leva a gente onde a gente quiser. Exatamente. Que maravilhoso. E conecta tudo, né? Que coisa linda. Vou usar. Como você está renovando o seu gabinete. Sim. Lá, você já pode até deixar lá no seu gabinete. Com certeza. Vou marcar vocês sempre que eu tomar meu café aqui. Ótimo, essa então foi Maísa Leão aqui no Repórter MT. Muito obrigado, viu, Maísa? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e vamos lá, fazer acontecer. E a você, eu agradeço pela sua audiência. Até o próximo Repórter MT.